estamos começando mais um episódio bacanésimo do episódio. Estamos começando mais um episódio do episódio. Boa, né? Ficou legal essa. Você tá rindo, Bruno? Não dá moral pra esses caras, porque você fica rindo que nem eles, dá? E aí eu fico em minoria na turma. Mas, sem delongas, estamos abrindo mais um episódio do podcast Cuca Fresca para falar daquilo que você mais precisa ouvir hoje em dia, que é como tocar o seu negócio com bons exemplos. Essa é a nossa ideia. A gente traz coisas aqui que pessoas vivenciaram para que você possa escolher se repete os acertos, os erros, ou evita os erros, ou evita os acertos, vai saber, né? Tudo depende da sua classificação do que você quer fazer. Mas é isso, e na nossa mesa de hoje temos dois grandes empresários para falar com a gente sobre esses desafios que as pessoas passam. Boa tarde, gente, bom dia, boa noite, não sei que horas você está assistindo, né, esse podcast. Então tem que cumprimentar sempre nas três línguas, a do dia, da manhã e a da noite, né? Mas Adelar, tudo bem? Adelar é velho conhecido aqui, como é que você tá, cara? Tudo Fala, bem? Alexandre, beleza? Tô ótimo, graças a Deus. Que Prazer bom. de estar aqui com vocês aí nesse Cuca Fresca aí. Poder contribuir com todos vocês aí. Que bom, cara. Você sabe que a ideia, é lógico, o nome Cuca Fresca é um acrônimo, né? Um acrônimo que vem do início de cada uma das letras, né? Capacidade, cultura e tudo mais. Mas a ideia é justamente essa, a gente, de maneira super tranquila, com a Cuca Fresca, poder bater um papo sobre coisas importantes para quem está lá. E aí, Marcelo, e você? Tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo ótimo, tudo bom. Também estou me sentindo, de certa forma, em casa, porque aqui em 2018 e 2020 dei aulas na pós, aí no Bloco 4, turma Engenharia e Arquitetura. Tá tranquilo. Então estou retornando. Que bom. Que bom. Você sabe que de vez em quando tem uns caras que falam, tô me sentindo bem, tô me sentindo em casa, porque eu frequentei muito o Bloco 5 aqui, né? Que aí tem uma lenda do Bloco 5. Eu não sei o que é, então quem souber pode colocar aí nos comentários. Vamos falar do Bloco 4, que é muito mais importante nesse momento, né? E eu queria abrir aqui perguntando para vocês, vamos lá, a temática de hoje é o início da vida de empresário. Esse tempo atrás até um amigo meu falou assim, você já empreendeu alguma vez na sua vida? Eu falei, bom, eu tenho uma empresa que a família montou, que a gente desenvolve trabalhos e tudo mais. Mas o que é a ideia hoje é a gente falar bastante sobre isso, desmistificar algumas coisas para as pessoas sobre o que é o início do empreender, né? Desafios e tudo mais. Mas antes eu queria trazer o que gabarita vocês para estar aqui falando com a gente. Então, Marcelo, conta um pouquinho para a gente do seu início, de que te trouxe até aqui hoje. Legal, Alexandre. Boa pergunta. Então, Alexandre, essa história começa há muito tempo, né? Uhum. Inclusive, na época, eu até era calouro aqui da FAG também. Eu te chamei de Marcelo, não? Falei Adelar. Ah, tá. Marcelo. Eu fiquei pensando. Trocou os nomes. Eu apontei para você. Eu perdoo. Será que eu sempre falei? quis ser um pouquinho do Ô, Marcelo Bruno, depois também. você faz porque eu olhei para você e aqui na minha cabeça falei, será que eu falei Marcelo? Falou. Então, Falei? Falou. Eu falei, ô Marcelo, foi assim? Mas não apontou, agora apontou. Então vai, Adelar, falando de você, conta pra gente essa história. Legal, Alexandre. Então, essa história começa até na época que eu era calouro aqui na FAG, né? Isso há 20 anos atrás. Não, como assim? Há 20 anos atrás, falou da FAG? Sim, comecei a primeira turma de engenharia elétrica aqui. Cursei por 6 meses. Meu. Não sabia parece, né? dessa. Mas você tem uma idade já bem avançadinha já. Não, eu também fui calouro da FAG há 20 anos atrás, mas era Caraca. FASU na época, lá em Toledo. Bacana. Por isso que eu falei, cara, será que a gente não se conhece daquelas épocas? Sim. E aí, eu sempre trabalhava, né, de empregado e eu falei assim, cara, eu nasci para trabalhar de empregado, não vou trabalhar por conta própria, né? Uhum. E aí, Alexandre, a vida de empresário, que nem você falou assim, cara, pouca experiência, né? Muito sonho, muita emoção, pouca razão, pouca experiência. Sabia exatamente trabalhar no segmento que eu estava, na área de tecnologia, mas a gente não sabe exatamente o que tem por vir pela frente, né? Então, a gente vai trabalhando até... Eu falo assim, eu sou um empresário que quebrei 4 vezes para poder dar certo uma, né? E eu não me arrependo, não é que eu me arrependo. Eu falo assim, foi tudo aprendizados que eu tive que passar para chegar nesse grau de maturidade hoje que eu tenho de empresa. Uhum. Fala um pouco da sua empresa pra gente, Adelar. Atualmente eu sou sócio fundador, né, da HB Tecnologia Corporativa, né? Ela teve vários rebrands da marca, né? Começou como Hardbyte, depois foi para HB Informática Corporativa e até, por fim, agora chegar nesse segmento de HB Tecnologia Corporativa, porque é realmente o que a gente faz para as empresas, né? Levamos gestão de tecnologia de informação para dentro das empresas. E para chegar nesse modelo aí de negócio foi muito bem trabalhoso, até por questão de cultura, né? Nós estamos no interior do estado, né? A cultura e tecnologia nos grandes centros, Curitiba, São Paulo, é diferente, tratado
que é aqui. E agora, há uns 6, 7 anos, aí, esse mercado se tornou bem atraente para essa questão da tecnologia da informação aqui nesse setor. Bacana, cara. A gente vai falar sobre isso, eu quero ouvir de você sobre as dores e tudo mais. Mas antes, Marcelo, conta para nós, onde é que você, o que você, na sua caminhada, vivenciou, quem é a sua empresa hoje, para você estar aqui abrindo para a gente um pouquinho dessa pauta, né, dessas experiências? Minha empresa é relativamente jovem, aí 7, 8 anos de idade, mas há 5 anos eu me dedico integralmente a ela. Das 5 da manhã até 10 da noite, basicamente. Caramba! Ela vem do histórico da minha formação, engenheiro civil, e a pós-graduação em segurança do trabalho. Mas eu sempre atuei nas construtoras, onde eu trabalhei, 2, 3 construtoras, obra, escritório, gestão, gerência, tudo mais. E aí, essa outra formação, ela estava latente, ela estava ali e tal, e quando eu também me entendi como empreendedor, que eu precisava cair no mundo, já tinha empresa, tinha contrato com a Caixa Econômica, ia tudo bem, era uma segunda atividade, uma segunda renda, e quando eu saí da última consultora, eu falei, agora eu vou tocar o meu negócio. E aí resolvi entrar nessa batalha diária, né? E aí tem erros, tem acertos e tem coisas que a gente fala, cara, isso eu não faço mais e recomendo que não faça. Então a gente cria uma armadura, a gente volta diferente. Se a gente for abrir um novo negócio ou uma nova parceria, a gente olha diferente. Então é tudo aprendizado, realmente vai nos fortalecendo e colocando uma nova posição. Acho que é isso aí, de início, assim, que a gente tem para adiantar aí de novidades. Não, legal. Quando a gente fala de iniciar o próprio negócio, de cair, de ser o próprio chefe ou qualquer outro jargão que possa ser utilizado, algumas verticais, alguns pilares são imprescindíveis da gente abordar, né? Se a gente pudesse elencar aqui, o que vocês acham que poderia estar fazendo parte desses pilares? Parcerias, gestão econômica, gestão de cliente potencial. O que vocês acham que vocês foram buscar como sendo esses pilares? Para poder ter uma ideia de rumo a se tocar dentro do próprio negócio. O que vocês foram achar importante olhar? Eu destaco, assim, principalmente a paixão pelo negócio. Não tem como dizer, é muito importante o cara ter aquele objetivo de ganhar dinheiro. Uma empresa é feita para ganhar dinheiro. Se for para fazer as pessoas felizes, acho que não cabe só isso. Então, a paixão pelo negócio é o que move. Então, eu era apaixonado pela engenharia, não consigo me ver longe desse meio, posso realizar, tenho outras ideias, mas não consigo me afastar desse negócio. E aí, na sequência, é claro, você conhecer o mercado, você tem que conhecer onde você está pisando. Você não pode arriscar. Eu sou casado, tenho 3 filhos, eu não posso sair pelo mundo arriscando e ficar 1 ano sem fazer nada. Tem que pagar o boleto. Então, acho que essas 2 coisas elas ajudam a dar um primeiro norte. E, claro, quanto mais técnico for e mais experiência e conhecimento, até uma seleção de um sócio. Se o cara não tem segurança, se ali é alguém que já tem mais experiência ou que te completa, tem que ser um positivo negativo. Alguém tem que ser mais empreendedor, alguém tem que ser mais pé no chão, alguém tem que ser mais administrador e outro mais contador. Então tem que ter os paralelos. Se tiver um tripé, é melhor ainda, né? Então acho que tudo isso agrega. Mas eu nunca consegui, sempre ampliei a capacidade de relacionamento. Para mim é o que está na veia. É o que eu descobri que faz sentido. Boa. Estar em contato com pessoas, ampliar a rede de contato, conhecer, ajudar. E daí, num segundo momento, as pessoas vão lembrar de mim. E lembram, faz sentido. Gostei, não? Acho que é por aí, né? Mas é isso aí mesmo, Marcelo. E a gente, eu, com a minha experiência, que eu trago ao longo desses 20 anos, né, empreendendo, né, sempre, Alexandre, a questão da independência financeira. Né? Então, todos nós trabalhamos, nós empreendemos, nós nos arriscamos no mercado, né? Nós tentamos trazer um conforto maior para a nossa família. Né? E o que faz com que isso, às vezes, quando não aconteça da forma como deve acontecer, é exatamente o fato de você colocar a emoção à frente da razão. Tá? Por que eu não dei certo nos primeiros empreendimentos que eu tive? Porque eu agia muito impulsivamente. Eu literalmente colocava a carroça na frente dos bois e via o que ia acontecer. Hoje, com mais maturidade, né, ao longo desses 10 anos agora com o segmento da HB,
o que me tornou diferente foi realmente trabalhar mais com a razão, né? E buscar valores dentro da organização. Hoje eu carrego dentro do meu tripé, né, em primeiro lugar, Deus, a minha família e, como o Marcelo falou, relacionamentos. Então, tanto que nós fazemos parte de uma organização, do BNI, e a gente busca muita questão de relacionamentos. Então, quando você está em cima desse tripé, bem informado, porque você não consegue fazer negócio se você não tiver relacionamentos. Você esperar simplesmente que as pessoas... O primeiro negócio que eu abri, que eu acabei quebrando, foi uma loja muito bonita de informática que eu abri, tinha de tudo para vender, mas ninguém me buscava, porque pensava que estava ali, as pessoas viram ela comprar de mim. Não importa o preço, a loja estava bem montada. E o que faltou? Faltou relacionamento. Então a gente buscou, depois de muito tempo, aprendendo, que o relacionamento realmente é um dos grandes pilares, conforme sua família e com Deus, para você conseguir alcançar, né, alcançar esse resultado que a gente tanto espera, né? Que é o lucro, né? Ter lucro. Não, legal é isso, porque eu costumo dizer lá pro meu time, que hoje na Eucard que eu tô hoje, né? Mas não é uma coisa nova na minha vida, mas eu costumo dizer, eu prefiro pescar de tarrafa do que pescar de anzol, né? E para pescar de tarrafa, a própria tarrafa é uma rede, né? Então você ter uma rede de relacionamentos, você vai trazer muito mais peixe para sua rede, para o seu barco, você vai puxar muito mais peixe para o seu barco. Mas como é que entra isso na vida do empresário? Em que momento vocês acham que seja o relacionamento, ou seja o planejamento que ele vai trabalhar, como é que ele é apresentado isso? Como é que vocês foram apresentados a planejar as coisas? Independente se é uma estratégia de relacionamento bem efetiva ou um plano de negócios, olhar para a sua empresa, tirar um pouco o coração, que nem o Marcelo falou, né? Dependendo do sócio, um mais pé no chão, outro não. Quando é que vocês acham que aconteceu para vocês essa sair da cadeira de fazedor, olhar aqui de cima como realmente o todo do negócio ali aparece? Porque quando a gente está dentro do processo, a gente quase não vê muita coisa de fora. Quando é que isso começa para o empresário, na opinião de vocês? Sair da cadeira de fazedor e olhar na cadeira de dono todas as pecinhas que precisam ser encaixadas, sejam parcerias, ou profissionais, ou um sócio. Como é que vocês veem que isso? Quando é que isso aconteceu para vocês? Olha, Alexandre, eu ouso afirmar até que a gente aprende a trabalhar para o negócio da gente do que trabalhar no negócio da gente. Foi essa grande sacada. Olha só. Peraí, vai de novo. A gente aprende a trabalhar para o negócio da gente e não no negócio da gente. Putz, que boa frase, hein? Porque assim, quando que você está envolvido nos processos, você não tem tempo para planejar o seu negócio. E você fica naquele turbilhão do dia inteiro de trabalhar, fazer venda, buscar cliente, atender cliente, prospectar, todo um ciclo, né, financeiro, administrativo, né, que você está dentro desse liquidificador, desse turbilhão que você está do dia inteiro, né? E a partir do momento que você destina algumas horas durante o dia para planejar o seu negócio, você acaba identificando isso muito claro dentro da sua empresa. E aí que foi a grande virada de chave, quando você começa a pensar. Eu tinha um trauma até, Alexandre, sabe, de ter funcionários trabalhando, porque eu pensava assim, cara, se eu vou contratar alguém, o cara vai abrir uma concorrência para mim e vai tomar meus clientes. Vou ensinar o segredo. Vou ensinar o segredo. Hoje eu não tenho medo nenhum com relação a isso. Até porque se hoje eu for empreender em qualquer outro segmento, que eu não tenha conhecimento nenhum, eu preciso só apenas de uma coisa: o contato das pessoas melhores naquele segmento, para mim contratá-las e fazer com que esse negócio dê certo. E é uma virada de chave quando você decide contratar, né? Como é que foi para vocês, quando vocês começaram a fazer processo de seleção, trazer pessoas novas para o negócio? Foi fácil, não? Os primeiros foram complicados, sabe? Eu lembro do primeiro colaborador que a gente teve, que é o meu sócio em 2016, o Altair entrou na nossa sociedade na HB, e aí a gente falou assim, cara, a gente não está dando conta não. Eu me recordo muito bem que, uma história que a gente sempre gosta de contar lá, Alexandre, é que nós chegamos um mês fatídico de maio de 2018, né, que nós chegamos e eu falei, cara, a gente continuar nessa pegada aí, a gente vai acabar quebrando de novo. E ele falou, o que a gente faz? Eu falei, cara, ou tu cuida da parte técnica ou eu cuido da parte comercial. E ele falou assim, cara, eu não sei vender água para alguém que está morrendo de sede no deserto e você vende picolé para esquimó. Falei, deixa comigo, então vou cuidar da parte comercial, tu cuida da parte técnica.
E aí foi só sucesso, Alexandre. Que legal. E aí, em outubro desse mesmo ano, né, nós vendemos vários contratos naquele ano, foi um ano muito bom, 2018. E o Walter chegou e falou assim, cara, nós precisamos conversar. Daí eu falei, o que foi, Walter? Daí ele falou assim, cara, se tu continuar vendendo dessa forma, aí a gente vai quebrar. Ô, louco. O extremo. Que problema bom. Problema bom. Aí a gente foi no primeiro processo de recrutamento que a gente contratou nosso primeiro profissional e depois vieram os outros profissionais. Hoje a gente conta com 7 colaboradores na nossa empresa, né? E a gente tem crescido, estamos montando filial em Medianeira. Então, assim, as coisas começaram a acontecer a partir do momento que você seleciona bons colaboradores. Uhum. E pode parecer difícil, sabe? Mas você contrata muitas pessoas pela sua índole, pelo seu caráter. Eu não contrato ninguém, Alexandre, pelo fato profissional. Uhum. Se a índole, se a pessoa não for desprovida de ego, para mim não serve. Eu não quero ninguém egoísta, não preciso de ninguém que fica refém de informação ou se achando a última bolacha do pacote. Então, para mim, ter humildade para trabalhar na HB é fundamental e isso tem dado muito certo. Nosso time é sensacional, o Marcelo sempre está presente com nós na HB. É uma moçada diferente mesmo. Você percebe quando chega e quando sai, basicamente. Se você não observa eles trabalhando, está tudo certo. Parece uma empresa comum. Mas quando eles chegam, o carinho, a recepção, o abraço, é diferente. E na saída também, eles não é uma família. Então é um negócio que a gente sai de lá diferente, sai em outra energia. É bacana. Curioso. É sensacional. Não, isso é bom, né? Porque você começa a dar um passo muito importante, que é trazer pessoas para o teu time, processo de seleção. A gente fez até um podcast aqui recentemente sobre processo de seleção, que não é nada fácil às vezes, mas a linha que você traz é uma linha boa de explorar, porque você monta um time, acima de tudo, ético, né? Dentro da mesma índole, do mesmo critério de valor. E esse é um pilar importante, as pessoas do seu negócio, né? Um pilar sensacional. Um outro pilar que eu gostaria que vocês falassem um pouco é como é que vocês, na história de vocês e no trabalho do dia a dia, até mesmo nos grupos de relacionamento que vocês comentaram, né? No BNI e tudo mais, como é que vocês fazem uma fala com relação à busca da dor, a busca do problema? Então, putz, eu tenho meu cliente, ele tem uma dor e eu vou atuar em cima disso. Como é que vocês lidam com esse tema na empresa de vocês ou de parceiros que vocês poderiam abrir aqui pra gente? Eu, assim, nos primeiros processos da empresa, eu comecei por algumas áreas de treinamento que davam visibilidade e o pessoal começou a buscar, porque eu estava ampliando a minha atuação no mercado. Eu percebi que a entrega, sendo ela clara, objetiva, ela dava resultado. Então, às vezes eu treinava um time, 2, 3 empresas, um treinamento coletivo. Na segunda-feira, o diretor me ligava e falava, cara, o que vocês fizeram lá fim de semana? O pessoal voltou diferente. Então, essa entrega, essa percepção de tornar para aquele pessoal prático aquilo que eles já sabiam, mas não aplicavam, achavam muito distante, isso é legal. Mas antes disso, eu comecei a perceber que essa inovação de processos vinha de um posicionamento de mercado. Você entende o mercado, você se posiciona e você começa a se pautar naquilo. E eu lembro que para mim foi bem importante 2 momentos, assim, quando por acaso eu me aproximei do Sebrae e vi lá um projeto de inovação, alguma coisa, falei, cara, eu quero ver como é que funciona isso. E eles me indicaram um brasileiro que está no Vale do Silício e ele abriu uma turma de treinamento, ele aproxima, ele faz a conexão online ou presencial de brasileiros que vão para o exterior e querem inovar, startup e tal. E eu participei em várias semanas e o livro que eles usaram como base do curso era Startup Enxuta, que é um dos best-sellers, né? Me ajudou muito, mesmo eu não tendo essa energia de startup, não é minha vida startup, é uma empresa de engenharia, ela é um pouco mais conservadora, né? Em tradição, em costumes, em inovação, mas ela precisa dessa pegada. E um dos livros que conecta bem com isso é de um japonês, que está lá nos Estados Unidos há muitos anos, o Guy Kawasaki, e eu lembro que quando eu li o prefácio do livro ainda, do Google Livros, lá, a mostra, 2 perguntas me deixaram uns 2, 3 dias assim, em outro estado. Eu vou até ler aqui porque ela me impactou bastante. Quem está com o seu dinheiro no bolso? Ou seja, você pensar no teu cliente e imaginar quem desses caras aqui na minha região, no meu estado, na minha cidade, que está com o dinheiro, como que eu vou chegar lá? Então você começa a imaginar um cliente ideal, aquilo que você almeja.
mesmo que você não tenha meios de chegar ainda a ele. Aí uma segunda pergunta, assim, no mesmo quadro do livro, como você vai trazer esse dinheiro para o seu bolso? Então isso é bem profundo, né? Você conhecer ele é uma coisa. Eu quero chegar naquele empresário top das galáxias lá que constrói muito. É um empreendedor da região. Mas como tirar o dinheiro dele? É outra boa questão. E isso mexeu muito comigo. E aí eu tive que criar estratégias para chegar no pequeno, no médio. E agora, bem recente, eu percebi que eu podia pular um degrau e ir direto do pequeno para o grande. Para que esperar o médio? Para que sofrer, investir e demorar para chegar num cliente de maior porte? Porque um cliente grande, você às vezes não está preparado. Mas vem a demanda ao contrário. Você precisa se preparar, senão você perde ele ou você não entrega ele a nível que ele está. Então, isso acelera o processo de crescimento. Então, para mim, essas pegadas aí me ajudou bastante. E agora, bem recente, o Mito do Empreendedor, que é um baita de um livro também. É fantástico. Eu ouvi ele no Spotify, tem ele gratuito, para vocês terem ideia. Então, eu ia pedalar de bike e 1 hora por fim de semana eu ouvia o livro. E depois comprei ele. A leitura é um pouco mais pesada, porque ela impacta mais. Mas é um livro fantástico. Esses dois, a startup com o Mito do Empreendedor, acho que eles formam um elo bem legal para você se posicionar como empresa, como empresário e como futuro, né? Legal. Você comentou do dinheiro do bolso, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com consultoria para e-commerce, para empresários de e-commerce, tinha uma máxima também que eu adorava, que era o seguinte: o cara compra um tênis, qualquer coisa no teu e-commerce, lá, um caiaque, sei lá, bicicleta, e ele parcela em 10 vezes de 150, vamos supor. Isso significa que você iniciou um namoro, um relacionamento de 10 meses. E você sabe que vai acabar em 10 meses. Então, assim, quantos meses antes do fim você vai começar a reconquistar esse teu namoro, esse teu relacionamento? Por quê? Porque o cartão de crédito do cliente está com uma parcela de 150 por mês garantida. Comprometido, né? Beleza. E depois? A gente sabe que uma pessoa que faz uma compra de e-commerce, tem pesquisa, né? Que na época era mais ou menos assim, faz uma compra e parcela no e-commerce e foi bem sucedido na compra, ela está esperando o fim daqueles 10 meses para comprometer mais 150 pila. E você vai fazer o quê para continuar que seja com você? Então, dentro da consultoria, a gente explorava várias formas de não deixar esse relacionamento acabar. Ao final desses 10 meses, você já meteu E é mais barato vender para ele de novo, né? Exatamente. Claro. Ele já está dentro do teu portfólio. Você tem 10 meses para trabalhar essa experiência. Para ele falar, putz, adorei comprar com ele, isso. Né? E aí você está chegando perto dos últimos meses e você fala, bom, e agora? O que você vai fazer para resgatar esse relacionamento? E é mais ou menos isso. O cara está com o teu dinheiro no bolso dele. Qual a tua estratégia? Porque você já sabe quem tem o teu dinheiro, que é o cara que comprou a bicicleta contigo, o caiaque no teu site. Eu acho que o Adelar pode contribuir bem. E isso até, interrompendo, há 1 ano e meio, mais ou menos, conhecendo esse cara, numa das visitas no escritório dele, ele falou, Marcelo, mudou a minha empresa a hora que eu entendi a recorrência. E aí eu vi que eu não estava sendo esse cara. Eu absorvia muitos clientes novos, eles não ficavam. Então, talvez ele vai explicar melhor o que é o cliente recorrente. Ou a segunda, terceira venda para o mesmo cliente. Que é aquele CAC, custo de aquisição por cliente, é mais baixo, né? Ele cai. Porque é um novo, né? Ele cai. Explica aí, Adelar. Não, é que assim, quando eu falei isso aí com o Marcelo, é que assim, Alexandre, uma coisa é você vender um celular para alguém, você vender uma caneta, você vender um produto. No caso meu e do Marcelo, nós vendemos serviços. Certo. Né? É algo abstrato, é algo que não é palpável, você não pega. E isso que requer um valor, um desdobramento totalmente diferente, desde a abordagem até a fidelização. Tem uma sigla dentro da empresa que a gente fala de ATH, Atendimento Técnico Humanizado. Que legal. Já foi atendido por um técnico, Alexandre? Alguém já te atendeu? Tecnicamente, para resolver um problema na sua máquina, no seu computador, no seu celular, alguma coisa? Frio assim, talvez um TIM, um Vivo, um NET, essas telefonias, né? TV por assinatura. Sabe o que os técnicos fazem melhor? Mandar ligar e desligar, tira da tomada? Basicamente isso aí, já tirou da tomada, reiniciou. Eles não se preocupam com a causa. E é isso uma das coisas que a gente trabalha dentro da nossa empresa. Nós trabalhamos com relação ao que está por trás. Nós não perguntamos para o usuário o que está acontecendo. Nós vamos identificar o problema
e falar para ele, falou, olha, se você fizer isso desta forma, vai ficar melhor. Você pode ter mais rendimento, você pode ter mais eficácia no seu trabalho no dia a dia. E com relação a essa questão da recorrência que eu falei para o Marcelo, não há a mínima possibilidade de você oferecer qualidade sem você ter um trabalho de recorrência. Então, assim, há 14 anos eu trabalho para uma única empresa. É uma empresa que, inclusive, no final de semana, quando fui fazer a pescaria, que eu estava comentando um pouquinho antes de começar o podcast, Alexandre, é um cliente que se tornou um amigo. Então, você fazer TI para uma pessoa durante 14 anos é porque... alguma coisa endossa tudo que você está fazendo de bem feito. Exatamente. Então, assim, quando nós contratamos os nossos colaboradores nesse pilar de pessoas, né, esse pilar de pessoas dentro da HB, a gente não simplesmente só capacita ele, a gente ensina ele a pensar como um usuário. Ele tem que estar lá para atender ele de uma forma diferente. E se for o caso, sim, pegar na mão. Olha, isso aqui, você faz assim, assim fica melhor. Causar uma boa experiência para ele. Isso traz o quê? Fidelização, isso traz de volta a recorrência. Então, fazer a mesma venda ano a ano, para várias e dezenas de empresas aqui na região. Então, isso nos faz realmente mostrar que a gente está no caminho correto, que a gente está empregando a coisa certa, que tem dado certo para nós. Cara, eu vou aproveitar, pegar o gancho da tua fala. Há um tempo atrás, em 2010, se eu não me engano, eu trabalhei com um cara que ele foi best-seller de vendas, em livro de vendas, né? Em livro sobre vendas. E, em resumo, a proposta dele era... Você conseguiu vender? Fechou a venda? Fechei. Então, agora já programa para o dia seguinte começar a vender de novo para esse cara para o próximo mês. E era venda pela venda, sabe? E aquilo me incomodava, porque eu acreditava mais em relacionamento. Então, você mantém um relacionamento bom porque a venda acontece naturalmente. Mas as duas estratégias são vencedoras. Na opinião de vocês, o caso, você deixou bem claro, né, que é serviço, o que seria como é que o empresário identifica o melhor para ele? Se é aquele time de vendas, telefone, insistência, bater na porta, visita, ou se é relacionamento, como é que ele balanceia essa escolha? Olha, Alexandre, eu digo assim, lá na nossa empresa, a política da nossa empresa não é vender por vender. Tá? Até porque se a gente for vender por vender, eu diminuo 50%, dobro, triplico as vendas e melhoro minha margem. Agora, a ideia é fazer vendas bem feitas, é trazer realmente aquilo que a gente promete para o nosso cliente, entregar na porta da empresa dele. É fazer com que ele tenha um ambiente realmente seguro, né, de prestação de serviço, que aquilo que é prometido é entregue para ele. Então, não é simplesmente a gente admitir um cliente em nossa carteira de clientes. É ver se esse cliente tem potencial realmente de poder trabalhar com parceria. Como eu sempre digo para os nossos clientes, Marcelo e Alexandre, nós não fizemos um contrato simplesmente por fazer. Nós queremos um cliente fidelizado por um ano, sim, de contrato. Isso é processual, né? Claro. É documentos, né? Mas, assim, trabalhar com o cliente por muitos anos, este é o fato da recorrência. Isso faz sentido para um negócio. E isso te dá segurança em fazer um crescimento planificado, certo, embasado em algo concreto, né? Então, a gente tem que seguir... pelo menos, na nossa empresa, dá muito certo, a gente segue nesse caminho sempre. Legal. São pilares do relacionamento cliente-empresa, né? Que a gente tem que manter. Como é que Marcelo, como é que você vê isso, na tua opinião? No meu caso, como a engenharia de segurança do trabalho ela é bem burocrática, ela geralmente acontece em duas fases. Geralmente pela dor, quando o cara já levou pau, ou sofreu um acidente, até óbito. Construção da indústria é até comum. Não é normal, mas é comum. Ou quando ele foi fiscalizado. Então, o fiscal está lá, bateu e vai multar, vai autuar. Então, isso é bem trágico. Então, quando eles procuram a gente tem soluções, consegue atender num prazo 5, 7, 10 dias, o que ele não fez em 6 meses. Então, a gente tem essa capacidade de atender em curto espaço de tempo uma grande bomba, que pode resultar em multas de 50, 80, 150, 300 mil reais. Uma pancada. Então, a gente consegue ter soluções rápidas. Mas esse cliente vem pela dor. O que a gente busca é o cliente pelo amor. Entendi. Aquele que entende que a gente faz, porque precisa ser feito. É o cliente consciente. Você não precisa ficar corrigindo
pequenas coisas. Ele já tem na veia a consciência que ele está investindo, ele não está gastando Sim. na segurança do trabalho, por exemplo, a minha atividade e atuação. Então, quando a gente tem esses dois paralelos, a gente fica transitando. Qual que é o melhor cliente? Eu gosto dos dois, porque os dois entram no caixa. Mas, basicamente, se eu pudesse escolher... Mas o mais trabalhoso é o que vem pelo segundo carro, pela dor, né, Marcelo? Com certeza. Esse Porque é pauleiro. já vem Esse traumatizado, movimento né? o escritório Já e vem coloca de traumatizado. perna para o ar, a gente trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, às vezes, nesse cliente. Mas é legal, essa energia. E depois do resultado, o cara fala, cara, se eu tivesse feito isso desde o começo, há tantos meses atrás, no início da obra, seria melhor. E aí ele começa a respirar um pouco mais aliviado, sabendo que não é caso perdido, que tem condições de retomar essa questão da prevenção, do não fazer depois que aconteceu, né? Mas a gente tem que estar preparado, porque você precisa desenvolver processos para poder gerenciar esses dois clientes que estão um pouco distantes. E no Brasil, falar em prevenção é meio complicado, né? É tudo muito caro. Essa instabilidade que a gente vive, econômica, É gasto, né? política, Investimento. jurídica, muda a lei toda semana. O cara julga A e B e já ninguém sabe mais nada. Então, essa instabilidade ela pesa um pouco na hora do empresário, nosso potencial cliente, decidir. Faço ou não faço? Não dá para fazer só o que é obrigatório. Não, mas tudo é obrigatório. Sim. Aí tem que entrar, às vezes, no ramo da ética. Cara, mas isso aqui, se você deixar de fazer, você está prejudicando. O cara é um trabalhador que não tem o registro, não tem um seguro de vida, não tem o cartão benefício. Olha só que Aí é um loucura, absurdo, né? Então, onde já se viu uma coisa dessa? Aí é um absurdo, né? E assim, um case rápido. Eu estava atendendo ainda como consultor do Sinduscom. A gente participa já do Sinduscom e eu era consultor representando... É um trabalho, um comitê técnico, a gente tem há mais de 20 anos aqui no Paraná. Cascavel foi um dos precursores. E eu fui atender uma empresa de Florianópolis que estava com obra dentro da Itaipu Binacional, que é pancada, né? O controle deles. Em determinada vistoria, a gente falou, empreendedor, você precisa regularizar algumas coisas aqui. Por exemplo, o vale alimentação e os exames complementares de saúde, né? Você precisa fazer tudo. E o cara contratou. E aí, ele estava mais ou menos. Então, ele ajustou isso que faltava. Mas o que eu peguei no pé dele era o seguro de vida. Eles não contratavam o seguro de vida, que é obrigatório, segundo a Constituição, mas as convenções coletivas, os acordos coletivos de cada categoria que ajusta, né, valor de cobertura, demais assuntos aí do nível de seguros. E passado 3 ou 4 meses, o corretor que eu tinha indicado para ele, me pediu um telefone, um nome de alguém, indiquei o corretor que atendia a gente. Ele falou, Marcelo, você ficou sabendo daquela empresa de Santa Catarina e tal, que teve óbito de um funcionário lá no centro de Foz do Iguaçu, o cara dirigindo o carro lá, não era nem no trabalho. Eu falei, não estou sabendo. A sorte que eles tinham seguro, contrataram com a gente. Olha lá. Se não tivesse, o cara ia ter que tirar dinheiro do bolso, indenização, danos morais, ação penal. Imagina um parafernália para uma empresa que deixou de recolher R$20 por mês no seguro do cara. Caramba. Então, olha como... Eu sempre fui com essa gana de atender o meu cliente. Eu não vou entregar só o que ele pediu, eu vou entregar um pouco mais. Mesmo que não são áreas que eu oferto, mas que eu tenho parceiros que vão resolver o problema dele. Então, eu sempre fui com isso e dá certo. Ele quer um consultor, ele quer alguém que sente do lado dele e olhe nos olhos dele e ouça. A gente vê caras que chega e quer vender. Ele acha que vai enfiar a goela abaixo um serviço. Eu não tenho produto, não é uma vitrine que você escolhe e passa o cartão. Eu tenho que desenvolver atividades para ele específico para a realidade dele. Então, esse entregar um pouco mais faz parte do jogo também. Que legal. Surpreender ao final é sempre positivo, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou da questão política, econômica, social, né? E eu queria abordar isso. Como é que vocês veem... como é que vocês têm visto, não só na empresa de vocês, mas nos parceiros que vocês se relacionam, até no próprio BNI, essa questão da influência externa no cenário macroeconômico? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Há muito tempo atrás, um pai de uma ex-namorada minha virou para mim e falou assim, olha, você tem que ficar atento com a política porque você vai fazer melhores decisões no seu negócio. Aí na época eu estava montando uma produtora de vídeo, né, comercial de televisão e tal. E eu falei, dá um exemplo. Aí ele falou assim, por exemplo, os russos estão construindo cada vez menos.
Então, o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo as gruas em eventos, em feiras, em trades e tudo mais. E o Brasil vai construir muito nos próximos anos. Então, você deveria comprar uma grua dos russos. Eu falei, tá, não faço nem ideia que é uma grua, como é que compra uma grua de um russo, né? Mas o exemplo que ele deu, e depois veio o PAC e tal, ele tinha informações privilegiadas, porque ele fazia parte do governo que estava à frente do país na época. Então ele sabia que esse movimento ia acontecer. Mas eu vou pegar esse exemplo dele e trazer para vocês como é que vocês veem esse acompanhamento do cenário macroeconômico, seja na política, seja no movimento econômico da cidade, do estado, do país, do mundo. Como é que grau vocês dariam de importância para isso no empresário local, por exemplo? Eu baixo. Baixo até porque é o seguinte, Alexandre. Eu aprendi que ao longo desses 20 anos já passei por vários governos, né? Direita, esquerda, enfim, tudo isso já está acontecendo aí. E uma coisa é certa. Segunda-feira eu tenho que abrir a empresa, Igual, eu tenho né? que trabalhar, eu tenho que pagar imposto. Com A ou com B eu tenho que pagar imposto. O que há de diferente, acho que nós empresários, empreendedores, temos que levar isso em consideração, são as oportunidades que passam entre você ver uma oportunidade e você ficar se lamentando porque, fulano está no governo, vai ser ruim. Mas se vai ser ruim, tem um outro lado, tem que ser o bom. Claro. Porque não é nada, tudo 100% As ruim. coisas têm que ser compensatórias, né? Compensatória, tá? Na própria pandemia mesmo, né? Infelizmente, enquanto muitos choravam, né? Outros vendiam lenço. Vendiam lenço, né? Não é verdade, Alexandre? Não, claro. Eu até digo que eu tenho acho que a gente até trouxe para o podcast, não lembro se foi foi trazido aqui o podcast, mas foi cogitado sobre empresas que se reinventaram durante a pandemia, que conseguiram abraçar certos mercados e tudo mais. E isso são oportunidades que passam, né? O próprio BNI, né? Que é o qual nós fizemos parte. A gente Foi lançado em pandemia, não parou de crescer. Como é o... Todo mundo falou, a organização do BNI vai acabar. Agora a pandemia, acabou as reuniões, E não. é a vocação dessa Cresceu empresa de muito quase mais. 40 anos, sempre crescendo. Tradição, inovação dos nossos valores. E a gente olha assim, o que você traz para dentro da sua empresa de inovação? Né? Como você mesmo falou, Alexandre, as pessoas, né, foram para online, foram para vender fast food mesmo, cresceu muito, né? Então, assim, o que a gente tem que olhar, Alexandre, é a oportunidade. Onde que está a oportunidade? Eu vou te dar um problema. Tu vai ficar pensando o dia inteiro nesse problema, Alexandre? Ou tu vai procurar uma solução para este problema? É isso que a gente tem que ensinar as pessoas a fazer. Então, não importa se tiver A, B, C ou D no governo, né, Marcelo? Nós temos que todo dia abrir nossa empresa. E nós temos que nos preocupar e falar assim, cara, fazer o nosso melhor hoje. Então, assim, achar nas entrelinhas, nessas frestas aí, as oportunidades que estão escondidas onde que outros não estão olhando. Aí entra até Essa aquela sacada. historinha do livro, né? O Oceano Azul, né? A estratégia Sim, do Oceano Estratégia Azul, do Oceano Azul. que faz muito sentido com isso. O Brasil vive em crise, é uma crise atrás da outra. Então, você falou em estabilidade, você Tem uma coisa foi que eu sou bom em modesto. crise. É crise mesmo, ó. A crise está instalada, só muda o nome. E aí eu fico lembrando das historinhas desse livro também, né? Quanta oportunidade foi criada onde todo mundo estava navegando naquele mesmo mar, onde já sabia onde ia chegar e vieram alguns e inovaram, né? E não é só inovar em tecnologia, em processo também. Boa, aí fazer que tá. diferente, Eu né? vou até pegar o gancho, Marcelo. O que é a inovação? Uma vez eu ouvi um diretor falando assim, inovação boa é aquela que paga boleto, né? É uma frase boa, mas nem toda inovação é para gerar renda, né? Tem inovação que pode ser para diminuir ou simplesmente mudar um processo, gerar otimização. Como é que vocês veem esse cenário da inovação? Porque tem gente que fala assim, não, banalizaram o termo. Hoje que o cara recolhe a água do ar-condicionado, inovação, não sei o que lá. Como é que vocês veem analisam esse termo, essas ações, essas atividades? O próprio Sebrae impulsiona bastante, o próprio Itaipu impulsiona bastante o cenário de inovação. Como é que vocês estão olhando essa onda com relação à inovação? Alexandre, eu na parte de inovação vou ter que atrelar a palavra chamada tecnologia. Se a gente não tiver tecnologia, como é que a gente vai inovar? Com boas ações, com bons pensamentos. São planos, são sonhos, são ideias. Mas a gente precisa planificar isso. Então vamos trazer o ramo da tecnologia. A tecnologia tem abraçado. Olha, hoje em dia que a gente não ouve falar do chat GPT. Sim, sim. Olha quantas profissões nos Estados Unidos deixaram de existir por causa do chat GPT. Então, isso é inovação, isso é tecnologia.
Então, ficar de olhos vendados e não olhar para isto é a mesma coisa que você está fadado a acabar com o seu negócio. Sim. Ou será que eu vou estar fazendo exatamente o que eu faço hoje, Alexandre, daqui a 5 anos, se eu não estiver atento a essas mudanças, essas tendências de mercado? Talvez o que eu faço daqui a 5 anos não faz mais sentido. Talvez venha uma super inteligência artificial que faz tudo o que eu faço automatizado. E eu vou ficar de olho fechado para isso? Eu vou ter que surfar essa onda. Isso é inovação. Ficar atento à tecnologia para você aproveitar esta onda e aplicar isso no seu negócio. Eu também acredito nisso e às vezes as pessoas pensam numa escala muito grande. Eu vou abandonar meu carro tradicional e já vou para o carro elétrico, carro híbrido. Peraí, mas você tem recurso para fazer tudo isso? Tem recurso para energia solar? Você tem recurso para inteligência artificial, para desenvolver isso, aquilo? Talvez não tudo ao mesmo tempo. Então, a frequência e o ritmo, ele dita também a inovação. Aquela história do 1%, né, todo dia. Então, se você manter uma frequência e um ritmo cadenciado e perceber que as coisas não estão estacionadas, você já está num ritmo bom de guinada, né? De olhar lá na frente qual o teu objetivo, o teu foco, e só fazer pequenas correções na direção. Não precisa fazer grandes loucuras se você não tem capital de giro ou você não pode arriscar. No meu caso, eu não podia arriscar. Eu estava deixando 10, 12 anos de experiência, ganhando muito bem no setor privado, né, para assumir uma nova empresa que não tinha renda. Então, eu não podia sair por aí e consumir boa parte da minha reserva. Eu consumi em 2, 3 anos para aprender a ser empreendedor. E deu certo. Está dando certo, mas nunca está bom. A gente está prosperando. Então, eu acredito que isso também faz sentido, ter essa frequência, esse ritmo. E eu sempre acreditei na autoeducação. As pessoas só falam na palavra educação, mas esquece que ela tem que vir de você. Não adianta contratar o melhor mentor se eu não estou preparado, se eu não estou com cabeça, ou eu estou muito distante do que ele pensa. Então, a autoeducação vai te levando a caminhos para você buscar selecionar conteúdos que vão te colocar numa outra posição. Você não precisa ser o melhor vendedor, mas tem que entender sobre vendas. Você não precisa ser o melhor gestor, mas você tem que entender sobre finanças, administração e gestão. E na empresa a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa, senão não vai, né? Acho que tem que entender um pouco não, muito de muitas coisas. Outra máxima que eu acho fantástica que a gente aprende nesse meio empresarial aí, das organizações, do networking, faça 3 coisas 1000 vezes. Exato. Do que fazer mil Coisas pela primeira vez. Pela primeira vez, Cara. Fazer 1000 coisas e 2, 3 vezes você nunca vai ser bom naquilo. Você nunca vai ser autoridade, nunca vai ser especialista. O cara, quando procura a psicóloga, ele vai em qualquer uma, mas peraí, eu tenho uma criança. Então, vou procurar a psicóloga especialista em Tal crianças. E se minha criança tiver uma deficiência ou vamos pensar uma capacidade específica. Você não vai procurar uma psicóloga mais especialista ainda. Então, isso na empresa também faz sentido. Não adianta ser uma empresa de engenharia e fazer tudo. A engenharia é muito longa. A engenharia de segurança do trabalho é muito abrangente. Então, eu escolhi dentro dela a área de construtoras. Por quê? É minha paixão. Então, eu não consigo... É minha especialidade. E dentro dela, eventualmente, eu migro ou me deixo... navegar em coisas muito próximas ali, mas não muito mar aberto. Eu escolhi um oceano, então eu tenho que navegar por ali. Eu sei onde eu quero chegar, tem que ter clareza. Então, essa coisa de fazer 1000 vezes e o que 3 que te coisas ajuda, Marcelo, a escolher um oceano? O que você acha que ajuda o empresário a identificar o oceano azul dele? Olha, é um evento, é uma consultoria, uma mentoria, é tomar uma cerveja com um camarada num bar e ele te dá uma fagulha? Eu acho que tudo faz sentido. Eu comecei a refletir algumas coisas sobre esse fim de semana, empreendedorismo. E engraçado que eu fui selecionando trechos de livros ou trechos de palavras dentro dos autores. Os autores de renome ajudam a construir essa tua bagagem. É o somatório deles. Um só talvez não faz muito sentido. Por isso que tem gente que faz cada 6 meses uma grande consultoria, um coaching, tal, e ainda está no mesmo lugar. Não que ele não avançou, com certeza ele avançou, ele não é mais o mesmo. Mas o somatório disso, a hora que você começa a pesar, ele te leva a outro nível de entendimento. Você também tem esse lance de buscar em alguns livros algumas respostas, tal, porque
Vou te dar minha experiência, Marcelo. Tinha uma época, cara, que eu era aficionado por livro, assinava o 12 minutos. Eu ia caminhar de manhã, ia pra padaria, ia ouvindo podcast e tal. Nossa, eu consumia muita coisa. Eu quase fiquei maluco, cara. E aí hoje em dia uma eu fonte seleciono só eu não acredito. muito bem pra consumir. Eu não sou um grande leitor, eu não leio todo dia. Minha rotina não permite isso. Nem que eu quisesse, eu não conseguiria. Então, são cursos, são o nosso papel de... Eu estou em várias instituições, organizações. Eu estou lá na Associação de Engenheiros e Arquitetos, vice-presidente. Lá no Sinduscom há anos, agora eu estou na segunda gestão de vice-coordenador num comitê interno. Aí lá no BNI eu já compartilhamos lá a equipe de liderança, presidente e vice. E agora tá no CREA, eu estou participando lá do Conselho de Engenharia como representante de entidade. 3. Ah, te catar. Como é que você dá conta de 3 filhos tanta coisa assim? Então, tudo isso somado... Eu tenho um só e já não consigo dar atenção, cara. Tudo isso somado, ele vai te... E outro dia outro colega falou, mas, cara, você está em todas também, né? Todas que eu posso, né? Tem um outro colega nosso que vai estar essa semana aqui em Cascavel, ele é de Maringá, e agora ele está empreendendo em Camboriú, né, que é a menina dos olhos do Brasil. Ele falou que quando foi na região, ele não tinha conhecidos, ele gostava de lá, tinha alguns influenciadores que poderiam levar o negócio dele a outro nível, mas ele entrou até em clube de arguile, e ele falou, nunca fumei essa porra. Mas ele tinha que estar lá, Boa. e toda noite ele tinha um compromisso. Então, esse foi uma das veias, para mim também faz sentido. Cara, que legal isso. A veia do social, é legal empresarial. Essa fala que você fez do clube do narguilé. Porque eu sempre defendi que a gente não mora na caverna, né? Eu acho que na vida dos negócios, os ciclos sociais fazem muito mais sentido do que apenas para você ter o ciclo social, sua família e tudo mais. Mas eu sempre defendi que a gente tem que fazer parte de alguma coisa. Pastoral da Família, maçonaria, Lions, Rotary, o próprio BNI. E lá dentro da Elcard, o BNI ele nasceu através de uma... você é o caramba, nem vem não, que fui eu que fui lá. Negativo, cara. Sabe quem foi o primeiro convidado? Foi o Fábio. Não, senhor. Foi sim, o Fábio não. Eu convidei ele. Cara, foi um dos primeiros convidados. Vou te dar o segredo, então. Diga lá. Em 2019 ou 2020, o Daniel Rosbach, que era da Usisol, me chamou para fazer aquele que você vai cedinho e você tem 5 segundos para dizer quem você é, de onde você é. Na época... Então não é a BNI, porque ela tem 30. Não, era, porque ele é de Toledo, o Usisol era de Toledo, e o Daniel que representava o Usisol, o Leonardo Dalla Costa, que começou e passou para o Daniel. E o Daniel me chamou para convidado. E aí foi 2020 ou 2021. Eu acho que naquela época ainda eram reuniões presenciais. Foi antes da pandemia. Então deve ter sido na capital, que é Costa Oeste. E acho que foi Costa Oeste. Ela lançou as E aí eu fui na reunião e falei, cara, isso daqui é nitroglicerina. Isso aqui é muito importante para uma empresa que precisa se posicionar. Então... Aí eu fiquei o ano pensando. Eu falei, vou pagar do meu bolso e vou levar o nome da Elcard de lá dentro. E daí passou o ano, eu falei, achei meio pesado pagar do meu bolso, não levei a Elcard para dentro. E no ano seguinte eu falei para Ana. Falei, Ana, fica atenta nesse negócio aqui, que isso aqui pode ser bom para nós. E foi aí... lá atrás. Aí começou o relacionamento com o Fábio, com a Ana, e aí mesmo. Foi andando. Mas a ideia surgiu desse pensamento que eu tinha. Cara, tem alguém que é da maçonaria? Tem alguém que é da Pastoral da Família? Tem alguém do Rotary, do Lions? Exatamente, e eu fui eliminando. A gente vai se trombando com esse pessoal todo dia. Aí quando eu percebi o BNI, eu falei, cara, é aqui, vamos pra dentro. Tanto que a gente, naquele ano, foi um ano das parcerias. Né? A MIC, a gente fechou uma parceria legal na época. Sicredi, de Toledo, o Sicredi Progresso. A gente fechou uma parceria bacana na época. Então, foram um ano de umas parcerias. Então, eu boto muita fé nisso que você falou, Marcelo. Eu acho que a gente tem que estar... Vou meter aqui no clube do narguilé. Não é só o técnico. O técnico com o relacionamento, ele faz sentido você estar com pessoas que voam na mesma altura que você quer chegar. Ou acima. Então, ou acima. Você está próximo. Igual eu falo, para voar alto, você tem que estar próximo dos caras. De quem voa, acho que quer ser grande, a gente com os grandes. Eu sou muito a favor dessa construção de rede de relacionamentos. Independente de qual grupo social, de qual representatividade você está abraçando, né, qual a organização representativa,
não acho que você deva ser seletivo. Claro, tem umas que fazem mais sentido, Sinduscom, por exemplo, para quem é da área da construção, faz mais sentido. Se eu sou nutricionista, eu não vou me atrelar ao Sinduscom, dificilmente eu vou buscar Geralmente no Sinduscom elas uma não parceria. se conflitam, elas se complementam. Só tem que entender e voltar para lá diferente. exato. Eu voltei para essas instituições diferentes. Eu acho legal essa fala. Eu acho que o empresário ele tem que ficar muito atento o que é que faz sentido para ele se envolver. É óbvio que se ele tem 3 filhas, amigão, vou te falar, larga uma dessas. Ô Marcelo, vou te dar uma dica de brother aqui. Larga uma dessas, porque tem 3 filhos em casa, entendeu? Pô, o Benjamin dá uma puta de uma canseira, o cara frequenta um monte de lugares. Algum dia você vai para sua casa? E, inclusive, eu levo eles para a escola todos os dias da semana, só quando eu tenho algum compromisso inadiável. Um dia da semana eu pego eles. Então, tem agenda, eu fico duas noites na semana com eles. Vamos explorar isso daí. certo. Como é que é o lado pai do empresário no Brasil? Como é que você se vê? Você é pai dela? Como é que é? Sou pai do Eduardo, sou pai do Leonardo. Eduardo já falecido, mas sou pai dele igual, né? Claro. Filho amado. Como é que é ser pai do empresário? Como é que viver Cara, isso? Né? Divisão da agenda. Você olha na agenda e fala, putz, cara, não deu. Como é que é isso daí no Brasil? Porque o alemão é mais frio. O alemão ele é mais assim, frio, cara, sou né? descendente alemão, não sou frio assim, não. Não, eu tô dizendo lá na Alemanha. A Alemanha é mais frio. O americano ele é mais negócio, é mais grana, dinheiro, consumo, capital. Objetivo também. Como é que é o brasileiro? Cara, para mim foi normal essa questão, né? Sei que por muitas vezes a gente teve que abdicar, né? Abrir mão de certas coisas. São sacrifícios, né, Marcelo, que a gente acaba assumindo, né? Mas assim, foi extraordinário, foi maravilhoso, porque o Eduardo por muitos anos trabalhou comigo na empresa desde o início, né? O Leonardo trabalha comigo na minha empresa lá, né? É responsável por um setor. E eu acho legal quando você consegue deixar esse... Mas eu nunca falei assim, sabe, Alexandre? Claro, tu tem que seguir o negócio da empresa. Sim. Tanto que depois eu estava cursando psicologia, né? Na faculdade, né? Mas eu acho normal. Para mim foi tranquilo, né? Não vejo Porque eu vou te grande falar, problema. a minha coluna não tá nada normal. Desde que eu virei pai, tá super difícil conciliar trabalho, paternidade e coluna. Né? Quem sofre é a minha coluna, que pelo amor de Deus, é 2 ressonâncias por ano quase, fazendo. Mas geralmente o pai dorme, o duro é a mãe que não dorme nunca. Cara, e é outra coisa, né, cara? Desde criança, né? Desde que eles eram pequenos, né? Eles sempre ficavam comigo. Então, eles sempre tinham a função dela durante a noite, né? E ela tá ouvindo, tá gravando ali, né? Sim, não deixa mentir. Não deixa mentir, não. Mas assim, à noite eu sempre ficava com eles. Né? Então, eu fui um pai participativo, né? Nunca neguei amor, sempre dei amor, sempre ensinei o certo, o errado, o que podia, o que não podia fazer. E... Cara, para mim, o papel de empresário não dificultou em nada. Tá? Sim, com o casal, nossa, cara, várias vezes, final de semana, tive que passar trabalhando para entregar, né, serviço, porque era eu presa, né, Marcelo? A gente sabe qual que é a dificuldade. Geralmente né? começa assim, né? Até o Marcelo estava falando do lance passado aí, de alguns contributos. Falei, cara, quando a gente começa tudo, você é o técnico, você é o gandula, você é o goleiro, centroavante, você faz tudo, né? E aí... Não achei que foi muito difícil, não. No meu caso, particularmente, não foi muito difícil, não. E como é que é a agenda de vocês nesse sentido? Você é daquele cara, Marcelo, que acorda de manhã, vai meditar, aí depois vai... Não, eu não sou o cara da meditação, mas eu aprendi que o meu horário é cedo. Então, geralmente, eu acordo 5h30. Mesmo agora que tá de noite? Sim, você é doido. 6 horas eu tô em pé. Quando não tô às 5h30, porque daí faz barulho, né? Então, eu sou mais comedido, fico na cama, rolo... E eu preciso logo cedo fazer alguma coisa. Seja escutar, seja trabalhar, ou eu tenho 2 vezes por semana atividade na academia, ou uma reunião logo cedo com empresários. Então eu vou me ocupando as manhãs. Se eu não fizer nada até as 9 da manhã, eu falo, cara, eu tô acordado 3, 4 horas, não fiz nada. Então eu tenho que produzir naquele horário, é bom. E aí eu para equilibrar essa vida social, eu tenho... inclusive esse ano eu tenho sido mais relaxado comigo mesmo. Eu não tenho sido tão incisivo. Amanhã cedo precisa trabalhar das 6 às 8 fora do horário, né? Tradicional. Se não der para fazer, paciência. Eu vou fazer minha academia, que eu tenho que fazer 3 vezes por semana. Tá lá no clube, inclusive trocar cartão lá, não tem problema nenhum. Agora eu tenho uns desafios comigo mesmo, né? Prosperar em contatos comerciais, até na igreja, porque a gente estava lá em Foz na palestra do Marcelo Baratella, no evento,
E ele falou, cara, não é pecado nenhum entregar cartão na igreja. Trocar o cartão no culto, tá né? tudo certo, faz parte do jogo. Prosperar é bíblico, né? Então, isso também faz parte. Então, eu tenho uma rotina bem... Minha esposa é fantástica, vou falar até o nome dela, porque é minha sócia, sócia de vida e sócia de empresa, né? Moira Scalabrin. E a gente trava as agendas e consegue lidar com os filhos, Legal. com o nosso relacionamento, bem tranquilo, mas tem que travar a agenda e tem que abandonar o trabalho. O trabalho nunca vai acabar. Mas isso, Marcelo, a gente só consegue depois de que você tem um certo tempo de empresa. No começo, que nem eu estava te falando, Alexandre, é osso, cara. É osso, no começo né? é difícil. Hoje não, hoje eu falo assim, que nem quinta-feira, semana passada, eu falei, fechei minha agenda, falei, eu vou dar uma descansada, vou dar tirar um dia, vou dar uma pescada, né? Tem outras agendas abertas que a gente pode... Me dou o luxo hoje de falar assim, cara, hoje eu vou para casa, não estou legal, vou ficar em casa, ou vou ficar em casa hoje. Quer dizer o quê? Que todo dia estou exatamente 6 horas em casa? Não, tem dias que chega às 7h30, chega 8 horas. Existem algumas agendas que ficam mais próximas das 6 horas e acabam entrando um pouco nesse horário. Né? Por questão de agenda também da organização que a gente faz frente aí no AUBNI, existem algumas agendas durante a semana que a gente acaba fechando, acordando um pouco mais cedo. Mas, assim, a família deve sempre... Família deve sempre estar em primeiro lugar. Primeiro lugar. Você não tem, Gírio, você não tem o fechadinho no Adelaro? Tem que fazer fechar lá, ó, fechadinho no Adelaro. Ó. Empresários, tenham sempre a família em primeiro lugar. É o que Deus te dá mais importante. Tá vendo? Gente, tem que ficar atento, Gírio. Se você ficar tendo que dirigir o corte, ainda apresentar, aí não dá. Entendeu? Você tem que ficar atento. Você imagina se o Adelar tivesse começado o episódio falando que quebrou 4 famílias e a empresa deu certo. Tinha uma coisa errada, né? Sensacional. Que beleza, que forma boa da gente chegar ao final do nosso podcast. A gente já está aqui 5h15, 5h30, a gente tem que entregar, porque senão o povo ali não come. Daí eles ficam falando que eles são judiados por este chicote que vos clama, né? Mas tem cartão alimentação, tá tudo ok, Tem, tá tudo... Show de bola. Tá tudo em dia. Cara, vamos caminhando aqui para o final. A gente falou da agenda, né? Que outros pilares vocês acham que faz parte do comportamento do empreendedor? Ou não tem receita de bolo? Tem, com certeza tem, né? O que vocês acham? Como que você pontuaria isso, Adelar? Pilar fundamental é ter disciplina, né? Uhum. Segundo pilar, nunca ajo com emoção, sempre com a razão. Tá? Uhum. E o terceiro, né? Eu acho que a questão do sucesso é realmente você trabalhar por um propósito. Você tem que trabalhar para ter lucro. Não vem com esse papo furado que o cara vai, vou montar empresa para fazer. Você trabalha para ter lucro. Uhum. Se não trabalha para ter lucro, então não faz sentido nenhum. Legal. É importante a gente ter ou os seus marcos, né, os seus pilares, ou buscar na literatura, né? Já vi que o Marcelo é o cara da literatura. Buscar na literatura um pouco de referência, né, Marcelo? Para saber como pautar os seus caminhos. Eu acho que a gente tem aqui um bom começo de conversa, né? O que sempre foi o meu apoio, com certeza, é a espiritualidade. Não só a espiritualidade, aquela que você falou do cara acordar logo cedo e meditar, tá tudo certo, faz parte. Quem se vê nisso, prossegue. Mas o meu na religião. Então, ter as bases sólidas da minha família cristã e tal, isso me deu muito apoio. Valores, princípios. Mas, além disso, essa coisa do conhecimento. Eu fui buscar, me apaixonar por outras coisas. Então, até pouco tempo eu não falava de política. E aí a gente começa a saber quem é do STF, o time do STF já não sabe mais da seleção, né? E eu fui buscar filosofia. A galera tem na ponta da língua o time do STF, mas ninguém sabe quem é o 10 da seleção. Exatamente. Né? Filosofia é uma coisa muito importante que foi eliminada. Na época do meu irmão, que tem 5 anos a mais que eu tenho 40, meu irmão 45, ele ainda tinha na grade curricular. Depois foi extinta, eu nunca tive na escola. Sobre filosofia, chamava OSPB, né? O OSPB é a Organização Sociopolítica Brasileira. Mas isso aí eu tive, cara. Isso aí eu tive. Filosofia não tive, não. Eu estudei em colégio de padre. Eu não vou lembrar. Tem uma outra grade que é muito próxima, né? Tinha o OSPB e tinha a Organização Sociopolítica e tinha o como era o MM. nome? Esqueci agora. Tinha um outro. Formação humana. Ela acabou nas escolas. Então você tem que buscar isso. Ela começou nos intervalos, na verdade. E com isso eu consegui observar outros autores. Por exemplo, Olavo de Carvalho foi muito importante para mim. Ítalo Marcilli. Depois, uma turma mais jovem aí, que
que eu vou citar 5, tem uns que não vão conhecer, e outros vão me citar 10. Esses coaches, esses caras são muito importantes. Augusto Cury, eu voltei a ler depois de 10 anos de moleque, não lia nada, só lia os obrigatórios, por causa do Augusto Cury, que é um baita médico brasileiro, escritor, que tem uma linguagem muito fluida e te leva a outro nível. Entendi. E não é o bambambam a nível mundial. Talvez ele tenha uma boa repercussão, mas faz um trabalho muito bom a nível de base, né? Cara, eu não posso falar muito porque minha referência é Maurício de Souza. Então, assim, brincadeiras à parte. Eu concordo, a gente tem que ter os nossos caminhos e os atalhos também, né? Eu, por exemplo, assino 12 Minutos, que é o aplicativo que resume livro. Cara, para mim, funciona, porque você faz uma caminhada até a padaria, em 12 minutos você tem uma pincelada de uma referência bibliográfica que pode te ajudar com outra base lá na frente, né? Eu acho que isso deve fazer parte da rotina de todo empresário. Com certeza. Mais recente eu comecei a me interessar por estudo do temperamento. O Ítalo é um dos brasileiros, Ítalo Marcília, é psiquiatra, que ele desenvolveu no Brasil esse tema, pouco explorado. E agora, mais recente, o estudo da personalidade, dos perfis. Você se autoconhecer, conhecer... Fez Enneagrama, não? Eu estou fazendo. Já fiz PNL, então a gente vai se redescobrindo, né? Então, o Pedro Calabresa é um cara bem legal para falar de neuromarketing. Cara. Me recomendaram ele, eu já dei uma olhada no material dele. Depois você me manda que eneatipo que você... Em 15 minutos dá um resumo para ele. Não, eu não cheguei nesse nível, só fiz 2 aulas. Bem legal, mas acho muito importante isso, porque o relacionamento, o autoconhecimento, o relacionamento das pessoas mais próximas da família, com os clientes, então tudo faz parte do jogo, né? Eu quando eu voltei de São Paulo para cá, para o oeste do Paraná, eu percebi que aqui na região a gente tem um portfólio, vou chamar assim, um portfólio gourmetizado muito bacana, que em São Paulo, cara, não fazia parte do meu mindset, não fazia parte da minha agenda 7, no jornalismo a gente chama agenda 7, não fazia parte do meio em que eu vivia. E que ter voltado para cá me colocou em trilhas que foram muito importantes para mim. O Dale Carnegie eu já tinha feito, mas, por exemplo, o Enneagrama, são coisas que aqui na região você tem uma implosão, porque é de dentro para fora, muito mais forte do que eu via acontecer em São Paulo. Em São Paulo eu conheci o professor Falcone, por exemplo, fiz o curso da Falcone. Aqui eu vim conhecer, vim trabalhar o Dale Carnegie, vim trabalhar o Enneagrama, vim São trabalhar... redutos, né? Exatamente. Que te colocam em outro nível. Que para um empresário que precisa partir em carreira solo, ou talvez escolher bons sócios, bons parceiros, faz a total diferença, né? Com certeza. Legal. Galera, recado final. Adelário, eu queria te pedir um recado final para quem está com a gente, porque a gente está chegando na nossa reta final. Gília, aquela número 1 aqui, ó, pá, no Adelário, para ele poder fazer a fala dele direto com quem ele gostaria de comunicar. Olha lá, ó. Vem olhar de baixo para cima, bem romântico isso, né? Ainda, né? Não, o recado é quem que tiver o sonho para empreender, que tenha sempre em primeiro lugar, como o Marcelo falou, Deus, né? A família e a razão, gente. Para abrir um negócio, vocês têm que pensar exatamente o que vocês querem fazer. E fazer uma pesquisa de mercado para vocês conseguirem o sucesso naquilo que vocês tanto querem. Legal, cara. Super importante pesquisa de mercado, não marca bobeira não. E você, Marcelo, o que você tem para deixar para a gente aí? Vai lá para lá, olha que bonito que ele fica, ó, que elegância. Bom, o meu recado como engenheiro é sempre muito técnico, né? Então, a NR1, né? Começa a falar. Vamos destrinchar, eu até assisti. Deixa um ISO pro time aqui, né? Eu me dei muito bem com os assuntos aqui, que estava o Dr. Fábio Celli, falando de legislação Sim. e tal. Aí eu me identifiquei com a coisa, né? Legal, porque ele lê e dá a definição e tem que aplicar e tal, né? Mas o meu é até bem tranquilo, bem claro. Como é que eu entendo isso? Uma época a palavra liderança sempre caiu muito para mim. Quando eu fui dar aula na graduação em outra instituição, nem vou falar aqui, senão vai dar morte, não, tudo bem. Não vou sair muito bem daqui. Mas eu comecei Você tá longe do teu carro, só para te avisar, né? Brincadeira. Essa história de dar aula, eu acho que eu fui um bom professor e instrutor, como ainda sou, né, dentro da minha empresa, que a gente tem módulos de treinamentos, porque eu comecei a fazer leitura lá na igreja. Olha que coisa louca, né? Então, isso me levou a dar aula na graduação e depois na pós-graduação, aqui na FAG. E me levou, a hora que eu fui dar treinamentos dentro da minha empresa, eu já estava preparado.
Se eu não tivesse lá atrás aceitado ler o folhetinho da igreja, talvez eu seria um péssimo instrutor, professor, já teria falido a primeira empresa. Caramba. Então, eu acredito que os assuntos ligados à liderança sempre caíram no meu colo, sem eu entender. Porque eu falei, cara, eu tenho uma empresa nova, eu não tenho funcionários, porque eu vou liderar o quê? Liderar a cozinha? Minha esposa já manda lá, não tem o que liderar. E agora começou a fazer sentido. Onde eu participo, acaba que naturalmente... Não que eu sou o líder, o chefe, não sou presidente de porra nenhuma, mas eu acabo influenciando positivamente para encontrar dentro daquelas pessoas a liderança delas e elas legal. também contribuírem. Então, para mim, isso tem sido fundamental, esses assuntos ligados à arte de liderar, né? E dar bons exemplos, humildade, mas também aquela questão de crescimento. E o que eu digo, por que é bom você ter o domínio da liderança? Ela te dá uma capacidade de você tomar decisões muito mais rápidas. Ou seja, se você não tomar decisão nenhuma, é pior do que tomar uma má decisão, porque você pode corrigir e tomar a decisão Descobre rápido correta. que é ruim e corrige. Exatamente. Então, para mim, isso é o que talvez eu deixaria de missão Show aí de para essa bola, moçada cara. mais nova. Não, inclusive dá uma temática boa para um próximo podcast. A gente trazer gente aqui especializada em criar líderes dentro das empresas. Bora trabalhar essa pauta aí. Bom, pessoal, é isso. Papo sensacional aqui com 2 empresários que vieram dividir um pouquinho com você, comigo, com a gente, sobre os desafios e o que ficar atento durante essa caminhada do empreender. Gostou? Quer fazer sugestão? Quer reclamar? Guarda para você eu reclamar. Mas se quiser fazer uma sugestão e, por favor, quiser compartilhar, deve ter em algum lugar neste player que você está ouvindo ou vendo a gente, para você deixar o seu recado. E vai ser muito bem recebido pelo nosso time de produção. Então é isso, agradecendo mais uma vez a infraestrutura maravilhosa aqui do Centro Universitário FAG e aos queridos atrás do vidro, que um dia a gente tem que colocar uma câmera virada pro vidro, eu sempre falo isso aqui, a gente nunca fez, viu, Bruno? Com pessoa. O Gil vai ficar bravo com você. Mas é isso, gente, obrigado e até uma próxima vez. Eu fui, tchau!